vida de Afonso era uma sinfonia de pequenas batalhas travadas em silêncio. Aos 30 anos, seu corpo carregava as marcas indeléveis de uma existência forjada no trabalho árduo. Filho de uma lavadeira cujo cheiro de sabão ainda impregnava suas memórias mais ternas, e de um pedreiro que a poeira da construção levou cedo demais. Nos bairros esquecidos de São Paulo, ele aprendera a dura lição de que cada migalha de pão era conquistada com suor. Agora, residia em um quarto de pensão, cujas paredes descascadas eram testemunhas mudas de sonhos que ele jamais ousara confessar. O colchão gasto, o ventilador que rangia como um lamento nas noites abafadas e os fones de ouvido remendados compunham seu santuário particular. A música, comprada em barracas de camelôs, era o bálsamo que acalmava sua alma após jornadas exaustivas, um refúgio sonoro contra a aspereza do mundo. Afonso não possuía luxos, mas sua dignidade era um tesouro inabalável. Seu uniforme de faxineiro, desbotado pelo tempo e pelo cloro, era vestido com a solenidade de quem enverga uma armadura para a guerra diária. A vassoura e o rodo não eram meros instrumentos de trabalho, mas extensões de sua vontade, armas com as quais ele combatia a invisibilidade e a miséria. Havia nele uma bondade desarmante, uma luz interior que a fuligem da cidade não conseguia apagar. O sorriso singelo oferecido a um estranho no metrô, o braço estendido para ajudar uma senhora com suas sacolas, o pão dividido com um colega em apuros, eram gestos que revelavam uma nobreza de espírito que dinheiro algum poderia comprar. Contudo, por trás dessa fachada de resignação, escondia-se um segredo profundo, um anseio avassalador por amar e ser amado. A pobreza, no entanto, era um muro que afastava pretendentes, um estigma que o condenava a uma solidão resignada, mas não indolor. Naquela manhã de outono, ele ajeitou a mochila surrada nos ombros e partiu para a imponente sede da Rangel e Associados Holding, um universo de mármore e cristal onde ele era apenas uma sombra. Enquanto Afonso deslizava seu rodo pelos corredores polidos da Rangel e Associados, a vida de Fátima Rangel transcorria em uma órbita paralela, a uma distância astronômica da sua. Filha única do magnata Raul Rangel, ela nasceu envolta em seda e privilégios. Sua infância, um roteiro de tutores particulares, viagens exóticas e a rígida etiqueta dos salões da elite paulistana. Aos 28 anos, o luxo que a cercava era uma jaula dourada, uma fachada resplandecente que mal disfarçava a fratura em sua alma. Uma tragédia ocorrida 3 anos antes havia redesenhado seu destino. De um acidente de carro, restaram apenas fragmentos de memória, o som ensurdecedor de metal se contorcendo, a escuridão súbita e a dor lancinante que silenciou suas pernas para sempre. A cadeira de rodas tornou-se seu trono e sua prisão, um lembrete constante da fragilidade da existência. Fátima, no entanto, recusava-se a ser definida pela fraqueza. No comando dos negócios da família, era uma estrategista implacável, uma líder cuja inteligência e determinação impunham respeito a homens que se consideravam donos do mundo. A sociedade a aplaudia, a imprensa a idolatrava, mas na solidão de seu quarto suntuoso, as cortinas de seda eram testemunhas de suas lágrimas silenciosas. O luto não era pelas pernas que não mais a obedeciam, mas pelo carrossel de desilusões amorosas. Namorados que a usaram, noivos que a traíram, homens cujos olhos brilhavam mais pelo reflexo de sua fortuna do que pela luz de sua alma. Ela aprendera cedo que o amor verdadeiro era uma mercadoria rara, talvez um mito. Naquela semana, um almoço de negócios reunia o ápice do empresariado brasileiro na sede da empresa, um evento que selaria uma transação bilionária e, sem que ninguém soubesse, colidiria 2 mundos destinados a jamais se tocarem. O salão principal da Rangel e Associados era um templo erguido ao poder e à opulência. O mármore italiano refletiu o brilho feérico de lustres de cristal austríaco e o perfume de orquídeas brancas importadas mesclava-se ao aroma sofisticado de pratos assinados por um chefe renomado. Ao redor de uma longa mesa de mogno, a elite empresarial do país trocava sorrisos calculados e apertos de mão firmes. No epicentro daquele universo, Fátima Rangel presidia com a elegância de uma rainha, sua cadeira de rodas posicionada na cabeceira como um trono inquestionável.
Por trás da máscara de anfitriã perfeita, ela carregava o peso de uma solidão que a consumia. A poucos metros dali, quase fundido à paisagem, Afonso passava seu pano pelo chão, os fones de ouvido isolando-o com uma melodia barata e melancólica. Ele era uma peça da engrenagem invisível que mantinha aquele mundo funcionando, tão anônimo quanto as estátuas de bronze que adornavam o hall. Foi então que o destino, em seu capricho insondável, teceu o fio que uniria aquelas duas vidas. Afonso ergueu o olhar por um breve instante e o mundo ao seu redor pareceu emudecer. Seus olhos, simples e honestos, cruzaram com os de Fátima, profundos e assombrados por uma tristeza antiga. Foi um choque elétrico e silencioso, uma colisão de universos em um único segundo suspenso no tempo. Ele, o faxineiro de uniforme gasto, ela, a herdeira radiante em seu trono de aço. O encanto foi quebrado pela chegada de Marcelo, seu noivo, um homem cujo terno impecável não conseguia ocultar a frieza em seu olhar. Ele se curvou, depositou um beijo protocolar no rosto dela e sussurrou algo com urgência. Antes que Fátima pudesse responder, ele se afastou. Foi nesse momento que Afonso, de seu posto de observação privilegiado, testemunhou a traição. Pela fresta de uma porta lateral, viu Marcelo encontrar uma mulher estonteante, cujo vestido vermelho era uma afronta, e a intimidade entre eles era inegável. O coração de Afonso pesou. Aquele não era seu mundo, aquela dor não lhe pertencia, mas a imagem da mentira pairando sobre a mulher de olhar solitário o atingiu de forma inesperada. Ele sentiu uma voz suave atrás de si. "Moço, por favor, pode entregar este bilhete ao homem que acabou de sair?" Afonso virou-se, e o segundo encontro de seus olhares foi ainda mais intenso. Ele baixou a cabeça, constrangido pela proximidade e pela situação. "Senhorita, me desculpe, mas esta não é a minha função." Antes que a conversa pudesse prosseguir, Marcelo retornou ao salão, a expressão tensa, deixando para trás a mulher de vermelho com um olhar de cobrança. Ele ignorou Fátima, deixando-a isolada em meio à celebração. Foi ali, naquele canto discreto, que Afonso percebeu o que ninguém mais via: o brilho de uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto da milionária, uma mulher que, por trás de toda sua força, estava irremediavelmente ferida. O tilintar de taças e as conversas de negócios continuavam, mas para Fátima, o salão havia se tornado um vácuo silencioso. O beijo frio de Marcelo, seguido por seu abandono calculado, foi a gota d'água em um oceano de desilusões. Ela segurou o guardanapo de linho com força, lutando para manter a compostura, mas seus olhos marejados a traíam. Afonso, do outro lado do salão, observava-a com uma compaixão que o impelia a agir. Desafiando todas as regras não escritas de hierarquia e classe, ele abandonou sua vassoura e caminhou até a mesa dela. "Não fique assim", ele sussurrou, a voz baixa e respeitosa, temendo ter cruzado uma fronteira invisível. Fátima ergueu o rosto surpresa. Pela primeira vez, alguém se dirigia à sua dor e não à sua posição. O olhar de Afonso era desprovido de interesse, de malícia, de pena. Era um olhar puro. A voz dela embargou ao tentar responder. Com um gesto de desafio, ela afastou a longa toalha da mesa, revelando a cadeira de rodas que sempre tentava manter discretamente ocultada. "Você quer mesmo saber por que ele age assim? É por causa disto." Afonso respirou fundo, absorvendo a cena, mas seu olhar não vacilou. "Senhorita, me perdoe a intromissão, mas eu acabei de ver aquele homem com outra mulher lá fora." Fátima fechou os olhos, e as lágrimas que ela tanto seguravam finalmente romperam as barreiras. "Eu fiz tudo por ele, é sempre assim. Mesmo antes do acidente, quando eu ainda andava, todos me enganaram. Não sei por que estou contando isso a você." Afonso buscou as palavras certas, simples e diretas. "Relaxe, ninguém precisa saber, finja que nada aconteceu." Ele já se afastava, pronto para retornar ao seu anonimato, quando a voz dela o chamou de volta. "Ei!" Ele se virou. "Quer ir a uma festa comigo esta noite?" Ela perguntou, a impulsividade em sua voz surpreendendo a ambos. Afonso arqueou as sobrancelhas, incrédulo. "Uma festa?" Ela corou, desviando o olhar. "A verdade é que eu queria que ele me visse com outra pessoa, para causar ciúmes." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de vergonha e hesitação. "Esqueça, foi uma ideia estúpida", ela murmurou, abaixando a cabeça. Mas Afonso se aproximou lentamente, agachando-se ao lado da cadeira de rodas até que seus olhos ficassem no mesmo nível.
Um sorriso simples e genuíno brotou em seus lábios. Eu topo. Os olhos de Fátima se iluminaram com uma fagulha de surpresa e esperança. Pela primeira vez em anos, alguém a olhava de igual para igual. Ela tirou um cartão de sua bolsa e o estendeu. Então, está combinado, às 8 da noite. Afonso segurou o cartão com mãos trêmulas, sentindo o peso daquele momento que alterava o curso de seu destino. A noite paulistana vestia-se de luzes, mas nenhuma brilhava tanto quanto a ansiedade no coração de Afonso. O terno que ele usava, emprestado por um vizinho solidário, parecia uma fantasia, mas ele o vestia com a dignidade de um príncipe. Sapatos engraxados, cabelo penteado e o aroma de uma colônia barata eram suas únicas armas para adentrar um mundo que não era o seu. A mansão Rangel era uma fortaleza de riqueza, erguida no bairro mais nobre da cidade, com portões de ferro imponentes e jardins que pareciam esculpidos. Ao parar diante dela, Afonso engoliu em seco, sentindo-se um impostor. Um segurança o mediu com desconfiança, mas uma empregada o interceptou. "O senhor é o convidado da dona Fátima? Por favor, entre, ela o espera." Ele atravessou o saguão, um espaço monumental de mármore e cristal, mas não foi o luxo que o deixou sem fôlego, foi a visão de Fátima. Ela surgiu, deslizando em sua cadeira, trajando um vestido prateado que parecia tecido com o próprio luar. O tecido cintilante realçava seus ombros delicados e seu rosto, onde uma beleza melancólica se misturava a uma força recém-descoberta. Os cabelos soltos emolduravam olhos que continham universos de dor e esperança. Afonso esqueceu a mansão, os lustres, a própria inadequação. Ele só conseguia vê-la. "Você está..." Ele buscou a palavra, a voz quase inaudível. "Linda." Um rubor coloriu as faces de Fátima e ela sorriu, um sorriso genuíno que ele nunca tinha visto. "E você está muito elegante, Afonso." Juntos partiram para a festa, um evento que acontecia em um dos clubes mais exclusivos da cidade, um desfile de poder e vaidade. Quando Fátima entrou acompanhada por Afonso, um silêncio quase palpável se instalou. Murmúrios se espalharam como uma praga, olhares julgadores os fuzilavam de todos os lados. Fátima, porém, ergueu o queixo, uma rainha desafiando sua corte. Ao seu lado, Afonso parecia o homem mais digno do salão. Marcelo, o ex-noivo, não demorou a aparecer, o cinismo estampado em seu rosto. "Ora, ora, Fátima, vejo que você não perde tempo." Ele ironizou, lançando um olhar de puro desdém a Afonso. Fátima o encarou, a voz fria como gelo. "Ou talvez seja você que já andava com outra há muito tempo." Marcelo se engasgou, pego de surpresa. Ele se voltou para Afonso, os olhos semicerrados. "Seu rosto não me é estranho. Quem é você?" Antes que Afonso pudesse responder, a mão delicada de Fátima encontrou a sua, um gesto de cumplicidade e apoio. "Ignore-o, Afonso, você não deve satisfações a ninguém." Naquele instante, sob as luzes douradas da festa, o faxineiro e a milionária se tornaram aliados, forjando um laço que transcendia as barreiras de seus mundos. Reunindo uma coragem que não sabia possuir, Afonso inclinou-se e sussurrou perto do ouvido dela: "Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo." Fátima o olhou incrédula e um riso amargo escapou de seus lábios. "Menino, depois de tudo que eu passei, você realmente acha que eu confiaria em outro homem? Eu já decidi ficar sozinha para sempre." A resposta de Afonso veio com a simplicidade de uma verdade inquestionável. "Você acha que eu quero seu dinheiro? Eu não quero um centavo seu. Só quero a chance de estar ao seu lado, juro pela memória da minha mãe." Ela balançou a cabeça, ainda cética. "Mesmo que você fosse um bilionário, a resposta seria não." Ele não desistiu, seu olhar era de uma doçura que a desarmava. "Seus olhos são lindos, não entendo como alguém pode te fazer sofrer tanto." Ela desviou o rosto, lutando contra a emoção que teimava em aflorar. Fátima pousou a taça na mesa, o som do cristal um pequeno ponto final na conversa. Ela respirou fundo, tentando reconstruir as muralhas que aquele homem, com sua sinceridade desconcertante, estava derrubando uma a uma. "Você fala como se confiar fosse fácil", ela murmurou, a voz trêmula. "Mas não é. Cada vez que eu tentei, alguém arrancou um pedaço de mim." Afonso se inclinou um pouco mais, o gesto respeitoso, mas sua voz era firme. "E se eu não quisesse arrancar nada? E se eu quisesse apenas ajudar a juntar os pedaços?"
Ela o encarou surpresa. Havia uma honestidade em suas palavras que a deixava vulnerável. Por um instante, esqueceu-se da festa, dos olhares, de Marcelo, que os observava de longe com uma fúria contida. Uma música lenta e orquestrada começou a tocar, e os casais se dirigiram à pista de dança. Foi então que algo inesperado aconteceu. Afonso, com um movimento seguro e natural, posicionou-se atrás da cadeira de Fátima. "Me concede esta dança?" ele perguntou suavemente. Antes que ela pudesse protestar, ele começou a conduzi-la pela pista. Não havia pena ou constrangimento em seus gestos, apenas fluidez e respeito. Ele girava a cadeira em harmonia com a melodia, transformando o objeto de sua limitação em um parceiro de dança. O salão inteiro parou para observar. Murmúrios de espanto e admiração preencheram o ar. Marcelo assistia à cena de longe, o rosto contorcido pelo rancor. Fátima, no entanto, só tinha olhos para Afonso. Ela fechou os seus, entregando-se à sensação de flutuar, de ser livre. "Eu nunca imaginei que pudesse dançar assim outra vez", ela confessou, a voz embargada. Afonso sorriu. "Então guarde este momento, porque ele é todo seu." Quando a música terminou, aplausos discretos ecoaram pelo salão. Fátima, corada e emocionada, agradeceu com um aceno tímido. "Obrigada", ela disse, a palavra carregada de um significado que ia muito além da dança. "Eu que agradeço a honra", ele respondeu, afastando-se um pouco para lhe dar espaço. Na saída da festa, o silêncio entre eles era confortável. Ao lado do carro luxuoso que a esperava, ela hesitou. "Não sei se posso confiar em você", confessou em um sussurro. "Mas obrigada por me lembrar que eu ainda sei sorrir." Afonso ajeitou a gravata emprestada. "Eu não quero nada em troca, dona Fátima, apenas a sua felicidade." Ela entrou no carro e partiu, deixando-o na calçada, um homem simples que acabara de ter a noite mais extraordinária de sua vida, segurando a lembrança daquele sorriso como um tesouro. No dia seguinte, o mundo voltou à sua rotina cinzenta. Afonso limpava um dos escritórios da Rangel e Associados quando a viu passar pelo corredor. O coração disparou. Impulsionado por uma audácia recém-descoberta, ele a abordou. "Você me levou a uma festa no seu mundo. Agora deixe que eu te leve para um passeio no meu." Fátima ergueu uma sobrancelha, desconfiada, mas a sinceridade no sorriso dele a fez hesitar. "Vamos", ele insistiu gentilmente. E ela, para sua própria surpresa, concordou. No parque, longe dos ternos e dos vestidos de grife, Fátima parecia outra pessoa. Vestia jeans e uma blusa simples. Enquanto Afonso empurrava sua cadeira pela alameda arborizada, ele brincou. "Está com medo que alguém te reconheça comigo?" Ela riu. "Não, estou com medo que me reconheçam. Ponto final." Ele sorriu. "Relaxa. Para nós da quebrada, donos de empresa só são famosos se aparecem muito na TV. Hoje, eu sou seu segurança." A tarde foi um bálsamo para a alma ferida de Fátima. Tomaram sorvete de casquinha, riram de piadas bobas e observaram as crianças brincando, uma simplicidade que ela jamais conhecera. Cada risada compartilhada era um tijolo a menos no muro que ela construíra ao redor de seu coração. Ao final do dia, enquanto esperavam o carro, ela suspirou. "Eu nunca me senti tão leve, tão feliz." Afonso se ajoelhou diante dela, segurando os braços da cadeira, seu olhar fixo no dela. O silêncio que se instalou era mais eloquente que qualquer declaração. E então ele a beijou. Um beijo delicado, terno, carregado de respeito e de uma emoção avassaladora. Quando seus lábios se separaram, ele sussurrou as 3 palavras que selariam seu destino. "Eu te amo." O medo invadiu os olhos de Fátima. Ela recuou. "Desculpe, Afonso, eu não posso." O carro chegou e ela entrou sem olhar para trás, deixando-o sozinho sob o céu do entardecer. 1 ano se passou, 1 ano de silêncio e distância. Para Afonso, cada dia era uma repetição do anterior, o trabalho duro, o ônibus lotado, a solidão. Mas a lembrança daquele beijo no parque era uma brasa que ele soprava para manter acesa em seu peito. Fátima, por sua vez, mergulhou no trabalho e em sessões exaustivas de fisioterapia, lutando para reconquistar não apenas o movimento, mas a si mesma. Em uma tarde qualquer, enquanto limpava o hall de um prédio comercial na Avenida Paulista, Afonso ouviu o som de passos hesitantes e o clique metálico de muletas. Ele se virou e seu coração tarou. Era ela.
Fátima, de pé, apoiada em muletas, o rosto mais magro, mas com uma determinação férrea no olhar. Um desequilíbrio momentâneo a fez vacilar. Antes que ela pudesse cair, Afonso correu e a amparou em seus braços, um reencontro tão inesperado quanto o primeiro olhar. "Afonso, é você?", ela disse, ofegante pela surpresa e pelo esforço. Ele sorriu, o coração batendo descompassado contra as costelas. "Oi, Fátima, como você está?" Ela se recompôs, apoiando-se nele por um instante a mais do que o necessário. Lutando, como sempre. Havia algo novo nela, uma força que não vinha da riqueza ou do poder, mas de uma batalha interna vencida. O reencontro reacendeu a chama que o tempo não conseguiu apagar. Fátima voltou a frequentar a empresa e a presença de Afonso, antes uma sombra anônima, tornou-se um ponto de referência silencioso em seus dias. No entanto, o passado retornou, na figura de Marcelo, mais arrogante do que nunca, determinado a usar Fátima para subir na hierarquia da empresa. Um dia, nos corredores, ele esbarrou propositalmente em Afonso. "Não olha por onde anda, faxineiro", ele rosnou. "Desculpe, senhor", respondeu Afonso, humilde. Marcelo o reconheceu. "Ah, é você. Que decadência, Fátima ter saído com um limpador de chão." Afonso ergueu a cabeça, a dignidade intacta. "É melhor limpar o chão que pessoas como o senhor pisam do que sujar o coração de uma mulher como ela." A resposta enfureceu Marcelo, que o empurrou com violência. Afonso caiu, o balde e a vassoura espalhando água suja pelo piso recém-limpo. "Saia da minha frente, seu lixo!" Marcelo cuspiu as palavras antes de se afastar. O que ele não sabia era que de uma sala próxima, Fátima havia testemunhado toda a cena, o coração apertado pela crueldade e pela injustiça. Naquela mesma tarde, ela procurou Afonso. "Venha jantar na minha casa amanhã à noite." Ele apenas assentiu, os olhos cheios de perguntas não feitas. O jantar foi formal, quase desconfortável, servido por empregados em uma mesa imensa. Após a refeição, ela o convidou a voltar na noite seguinte. Desta vez, o ambiente era outro. Na sala de estar, com as luzes baixas, eles assistiram a um filme. O silêncio era preenchido pela proximidade, pela respiração compartilhada. Quando o filme terminou, Afonso, vencido por um ano de saudade, tocou a mão dela. Lentamente ele se aproximou, e seus lábios se encontraram em um beijo que não era mais sobre impulso ou descoberta, mas sobre reencontro e certeza. No dia seguinte, no trabalho, Afonso foi convocado à sala de Raul Rangel. Seu sangue gelou. Ao entrar, viu o pai de Fátima e Marcelo, que sorria de forma triunfante. "Senhor Rangel, como eu disse, este homem me agrediu e ofendeu sua filha", disse Marcelo. "Mentira!", Afonso tentou se defender, mas o velho Rangel o silenciou. "Nesta empresa não tolero desordem", disse Raul Rangel, a voz grave. "E é por isso que preciso tomar uma atitude drástica. Afonso, a partir de hoje, você está promovido a supervisor de operações." Os olhos de Afonso se arregalaram. "Marcelo, senhor, ele é um vândalo." Foi quando a porta se abriu e Fátima entrou, o celular em mãos. "Eu gravei tudo, Marcelo", ela disse, a voz firme. "A agressão, os insultos, meu pai já viu. Agora saia daqui." Um segurança acompanhou um Marcelo humilhado para fora da sala, sob os olhares de todo o escritório. Raul Rangel estendeu a mão a Afonso. "Prove seu valor, rapaz." E ele provou. Com o suor de seu esforço, cursou uma faculdade à noite, aprendeu os meandros do negócio e, com o tempo, tornou-se um dos gerentes mais respeitados da companhia. Ele e Fátima se casaram em uma cerimônia íntima, celebrando um amor que havia superado abismos de classe, preconceito e dor. Tiveram 2 filhos, e Afonso pôde finalmente dar à sua mãe a casa e a segurança que ela tanto merecia. Ele nunca esqueceu suas origens. Todas as manhãs, ao chegar na empresa, fazia questão de cumprimentar cada membro da equipe de limpeza pelo nome, apertando suas mãos calejadas com o mesmo respeito com que apertava a mão de diretores e investidores. Pois ele sabia, com a certeza de quem viveu a história, que fora ali, com uma vassoura em mãos e um sonho no coração, que aprendera a lição mais valiosa de todas. O verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas na pureza inabalável de seu coração.